de que candidato está mais próximo. O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. 2 horas. As notícias com Carlos Pedro. Boa noite, Jornal das 2 na Rádio Observador. Começamos pela saúde. Já foi atingido o pico da gripe em Portugal. A DGS avisa, ainda assim, que o Serviço Nacional de Saúde vai continuar sob pressão. O relatório sobre a atividade gripal do Instituto Ricardo Jorge revela que o número de internamentos está agora estável. De acordo com o relatório relativo ao período entre 22 e 28 de dezembro, foram detectados na última semana mais de 1.200 casos positivos para o vírus da gripe, número igual ao registado na semana anterior a esta. André Peralta Santos, subdiretor-geral da Direção-Geral de Saúde, faz o ponto de situação. O número de pessoas que vai à urgência, o número de internamentos que temos por causas de gripe está estável. O que quer dizer que estamos a assistir à formação do pico. Não sabemos se será este o único pico. A semana de Natal e de Ano Novo é uma semana com muito movimento entre as famílias, diversas viagens no país. Nós esperamos que seja o único pico, mas pode existir no início de janeiro um recrudescimento, um aumentar de novo da atividade gripal. André Peralta Santos, à RTP. A Direção-Geral da Saúde alerta que a pressão vai continuar a sentir-se nos hospitais do SNS. É de esperar que se mantenha pressão sobre o sistema de saúde. Isso implica a procura de cuidados de saúde, quer nos cuidados de saúde primários, nos centros de saúde e nos hospitais. Com o desenrolar de janeiro, obviamente que esperamos que a situação melhore, porque a atividade gripal vai diminuindo. Mas não quer dizer que na próxima semana vejamos já uma grande melhoria, porque efetivamente há uma grande intensidade de vírus ainda em circulação. André Peralta Santos, em entrevista à RTP, com estes dados que indicam que Portugal estará a atravessar o pico da atividade gripal. No total, desde o início da época gripal a 29 de setembro, a rede portuguesa de laboratórios já identificou mais de 9.500 casos de gripe e notificou outros mais de 50.000 casos de infecção respiratória. Seguimos neste jornal com a mais recente informação acerca do incêndio que matou pelo menos 40 pessoas na Suíça. O governo confirma que a imigrante portuguesa que tinha sido dada como ferida não é uma das vítimas da tragédia. Foi, na verdade, hospitalizada devido a um pequeno acidente doméstico. É o que assume o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. A mulher de 40 anos tinha sido contabilizada pelas autoridades helvéticas como estando entre as vítimas do incêndio mortal que consumiu um bar na estação de ski de Crans-Montana, em Valais. Isto porque se dirigiu ao Hospital de Sion na mesma noite, a 31 de dezembro. Emílio Sousa explica que a informação lhe foi confirmada pela cônsul-geral em Genebra, Maria Leonor Penalva Esteves, e acrescenta que a cidadã portuguesa já teve alta hospitalar. Entretanto, o governo criou ainda um canal de comunicação para serem sinalizados casos de eventuais cidadãos desaparecidos na sequência deste incêndio. Criamos um canal de comunicação que divulgamos no LinkedIn, nas redes sociais com a nossa embaixada, para serem sinalizados casos de eventuais pessoas que pudessem estar desaparecidas, através de familiares ou amigos. Temos essa informação, dado que temos a informação que muitas das vítimas estão difíceis de reconhecer e foi no sentido de procurarmos obter pistas e foi isso que fizemos. Permanece, entretanto, desaparecida uma cidadã portuguesa originária de Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro. Não se conhecem ainda os contornos deste desaparecimento e se o mesmo está relacionado com o incêndio na estação de ski. Neste jornal olhamos também para as presidenciais, porque há consenso nas candidaturas mais à esquerda. Alegam que António José Seguro não é a solução ideal para o país. Esta tarde, na primeira edição do programa A Caminho de Belém, da Rádio Observador, estiveram em debate os apoiantes das candidaturas de António Filipe, de Catarina Martins e Jorge Pinto. A existência das candidaturas de esquerda a favor de António José Seguro foi um dos temas de destaque do debate das rádios da manhã desta sexta-feira e foi também tema deste programa.
programa. Bernardino Soares, apoiante de António Filipe, lança farpas à candidatura apoiada pelos socialistas. Se há uma candidatura que, para se afirmar, precisa de pedir desistências de outras, então ela está muito aquém daquilo que devia ser o seu papel próprio. Na mesma linha está Bruno Maia, apoiante de Catarina Martins, fala num panorama negativo para a esquerda e sem perspectivas de dias melhores. O cenário é mau para a esquerda, toda a gente sabe isso, não vamos negar. As sondagens dizem que o cenário para estas eleições são mau para a esquerda. O cenário atual é de um recuo das forças de esquerda. Também não estamos a negar isto, mas ainda assim temos de encontrar as melhores soluções. E a melhor solução não é António José Seguro. Isso leva à pergunta, isso é então, garantido. o que é que estão a fazer para contrariar isso? Fizemos um esforço enorme de tentar arranjar um candidato consensual a todas as forças. E esse candidato não apareceu. Já Paulo Moacho, a representar a candidatura de Jorge Pinto, critica a campanha de voto útil, que diz já não ser nova no campo socialista. Fazer uma campanha, quase sobretudo, em apelo ao voto útil, não é uma boa estratégia de campanha. Aliás, nós vimos isso nas últimas eleições legislativas. Correu muito mal ao Partido Socialista fazer uma campanha inteira a pedir 50 mil votos para ter mais um voto do que o PSD e podermos ter o secretário-geral do PS primeiro-ministro. E, portanto, acho que repetir esse erro também não vai ter grande solução. Não vai ter grande solução porque não apela aos eleitores. Perante isto, nenhum dos candidatos de esquerda desiste a favor de António José Seguro. Paulo Moacho, Bruno Maia e Bernardino Soares, na Rádio Observador. O A Caminho de Belém está disponível em podcast nas plataformas habituais. Ouvimos também apoiantes das candidaturas de Luís Marques Mendes, Henrique Gouveia Melo e António José Seguro. No futebol, o Sporting escorregou em Barcelos e pode agora ficar a 7 pontos da liderança no final desta jornada. Os Leões não foram além de um empate a 1 golo. A equipa de Rui Borges ainda foi a vencer para o intervalo, graças a um golo de Luís Soares. O colombiano isolou-se na tabela dos melhores marcadores com 15 remates certeiros. Na segunda parte, a coisa complicou para o Leão, depois da expulsão de Gonçalo Inácio por vermelho direto. O Gil aproveitou e chegou ao empate aos 87 minutos com um golo de Carlos Eduardo. Na análise à partida, o técnico leonino lamenta que a equipa não tenha marcado o segundo golo do encontro e recusa desculpas para justificar este empate. Poderíamos ter feito 2-0 e estamos aqui a falar de outra coisa, não fomos capazes de o fazer, tivemos essa oportunidade, não o fizemos. Deixámos de entrar uma equipa que está a fazer um belíssimo campeonato, tem uma boa equipa, bem organizada, acreditar sempre até ao fim, no estádio deles. E depois, claro, a expulsão condicionou ali um bocadinho, fez-os acreditar ainda mais nesse sentido e acabaram por conseguir chegar ao golo do empate. Por isso, não me vou lamentar com as ausências. Quero ter toda a gente, como é lógico, e isso era importante ter toda a gente para nos dar mais soluções, mas dentro do que temos, a equipa bateu-se bem e apesar de tudo teve qualidade. O Sporting termina assim este primeiro turno do campeonato sem uma única vitória perante os 5 primeiros classificados. Perdeu com o Futebol Clube de Porto, empatou com a Benfica, Sporting de Braga e agora o Gil Vicente. Precisamente do lado da equipa gilista, o Gil chegou aos 28 pontos, é um recorde de pontuação do clube numa primeira volta da Liga. E sobre este encontro, César Peixoto, técnico gilista, realça o caráter da equipa que diz podia ter ficado com os 3 pontos. Tentamos jogar de igual para igual com o Sporting, é uma equipa grande que luta pelo título. Este é o nosso ADN, não mudamos. Tenho muito orgulho no campeonato que estamos a fazer, nos meus jogadores, no trabalho que estamos a fazer. Não abdicam de jogar, não abdicam de pressionar alto. A nossa ideia é mesmo esta e acho que ficou provado hoje que, independentemente de qual é o resultado, acho que o resultado e o adversário, nós tivemos outra vez caráter para ir à procura, não nos organizamos e empatámos o jogo e, quem sabe, podíamos ter vencido. César Peixoto na leitura deste empate perante o Sporting, empate em Barcelos. O Sporting tem agora 42 pontos, menos 4 do que o Futebol Clube do Porto, que ainda joga nesta jornada. Vai aos Açores para defrontar o Santa Clara na segunda-feira. Pode o Sporting ver ainda também o Benfica aproximar-se na tabela classificativa. Os encarnados recebem este sábado na Luz o Estoril e, em caso de vitória, encurtam a diferença para os Leões para 3 pontos. Ainda sobre este duelo com o Gil Vicente, o árbitro da Rádio Observador, Pedro Henriques,
considera que o golo que dá o empate aos gilistas foi mal validado. Pedro Henriques considera que houve falta de Carlos Eduardo sobre Alisson Santos no momento da finalização do avançado brasileiro. Diz por isso que o VAR devia ter agido. Realmente o Carlos Eduardo, ao antecipar-se ao Alisson Santos e estando na frente dele, movimenta o braço direito para trás e acerta com o cotovelo na zona do queixo, cara do Alisson Santos. Eu aqui não posso, tudo o que é cotoveladas ao nível do rosto, eu não posso estar a definir intensidades, porque uma coisa é a mão nas costas para empurrar ou não empurrar, que aí sim a intensidade, a causa e efeito. A partir do momento que tu tens um movimento de braço e acertas na cara do adversário, a intensidade só pode servir para dares amarelo ou dar cartão vermelho. A infração existe e, portanto, eu vou dar como má a decisão, uma falta atacante, dificílimo de ver para o árbitro, e o vídeo-árbitro, que tem todas as condições de todas as imagens, era o único que poderia aqui fazer algum tipo de intervenção. Quanto à expulsão de Gonçalo Inácio, Pedro Henriques diz que o árbitro esteve bem em mostrar o cartão vermelho ao defesa central leonino. A análise à arbitragem de Gustavo Correia é para ouvir na íntegra no podcast Sem Falta. No outro jogo desta sexta-feira, o Vitória fechou esta primeira volta com um triunfo em casa por 2-1 com o Nacional. Saviolo e Rodrigo Abascal marcaram para os vimaranenses. Labidi ainda reduziu já perto do final para o emblema madeirense. O Vitória subiu à condição ao 6º lugar da Liga. O Nacional é 14º e pode cair para a zona de play-off da despromoção no final desta ronda. Lá por fora, Volodymyr Zelensky anunciou esta sexta-feira a intenção de substituir o Ministro da Defesa e adiantou que convidou para o cargo Mikhailo Fedorov, atual Ministro da Transformação Digital. A informação foi adiantada pelo presidente ucraniano no habitual discurso de fim de dia, divulgado nas redes sociais. De acordo com Zelensky, Fedorov está muito envolvido em questões relacionadas com drones e trabalha de forma muito eficaz na digitalização de serviços e processos públicos. Será por isso a escolha número 1 de Zelensky para assumir a pasta da defesa do país. Zelensky, que no entanto não explicou a decisão de retirar o cargo a Shmyhal, antigo primeiro-ministro que assumiu o cargo em julho do último ano. Fecha assim este Jornal das Duas na Rádio Observador. A informação regressa com a síntese das 2h30.